um pouco melhor o que que é. Agora me efetivei numa cidade que chama Lupercio, aqui perto, eu tô dando aula lá em Lupercio, além de ser professor do K1 de História do Brasil aqui na Unesp também, né? É importante a poesia que ele colocou pra gente fazer só essa ligação de como a questão dos sindicatos, os professores têm relação com a educação direta, assim, e tem uma relação com a nossa greve aqui e tudo mais. Então, assim, só uns elementos que eu queria colocar. Primeiro, isso que ele tratou, assim, quando eu comecei a dar aula, saí da Unesp aqui e na licenciatura e fui dar aula na escola pública, que é muito parecida com a universidade pública, por isso que eu vou fazer essa relação. Uma coisa que deu pra perceber, imediatamente, assim, deu pra sala de aula, quando eu me deparei com 40, 50 estudantes, enquanto categoria O, que é um professor que dá a mesma aula com o efetivo já não ganha tão bem. O categoria O ganha menos ainda, que não tem plano de saúde, que é um contrato, que você muitas vezes fica sem férias. Antes das férias um outro professor volta e você perde as férias, enfim. Quando eu me deparei com aquela sala, nessas condições de trabalho, numa escola, nas escolas públicas que infelizmente hoje se tornam depósitos de jovens, na verdade, assim, como uma estrutura carcerária, uma estrutura que, enfim, não acompanha o avanço tecnológico e tal. Uma das coisas principais que deu para perceber é que, bom, esse projeto aqui não foi pensado para se ensinar geografia de verdade, sociologia de verdade, história de verdade. Porque quando o governo quer planejar um projeto para ter efetividade, por exemplo, se fosse para ensinar, não seriam 50, 40 alunos. A aula tem 50 minutos, 40 pessoas, se eu gastar 1,5 minutos com cada um, não dá, acabou a aula. Então, assim, bom, nessas condições de trabalho, comecei a pensar, falei, bom, mas então, pera lá, o que está sendo ensinado aqui? Para que serve a escola? Tá claro que não é para até a gente relembrar da nossa própria época, assim, o que a gente lembra profundamente da química, da física, da matemática, da história, da geografia, enfim. E aí, nesse sentido, eu comecei a observar alguns elementos, quando a gente coloca essa discussão de classe, assim, que esses projetos têm um caráter de classe, assim, tanto a universidade quanto a escola tem um caráter de classe no sentido de que a burguesia, a classe dominante, pensa esses projetos e, particularmente, a escola, pensa a escola para formar trabalhador, assim, trabalhador para exploração. Aí eu comecei a perceber, bom, não é geografia, não é história, mas a pessoa aprende aqui a acordar cedo, porque 7 horas da manhã. Então você não aprendeu nada, mas você aprendeu a acordar cedo. Formação de trabalhador. Você não aprendeu nada, mas você aprende a comer rápido. Por que é 20 minutos o recreio, na verdade? É uma prática educativa, para te educar já o seu corpo a aprender por horário de almoço, por exemplo. Comecei a observar que os estudantes e os professores, inclusive, ninguém tem voz naquele espaço. Tudo que rege a sua vida são 6 aulas por dia. O estudante não pode opinar em nada. 50 minutos, não pode opinar em nada. A matéria que vai ser estudada, não pode opinar. As regras que regem o próprio corpo, por exemplo, poder ir no banheiro ou não, os estudantes não podem opinar. E comecei a perceber que naquele espaço, na verdade, o Estado manda mais no nosso corpo, inclusive, do que a gente mesmo. Porque se você quiser ir no banheiro, não pode. E você não pode... E o problema, assim, não é a regra, mas a questão é como é construída essa regra. E na escola, comecei a perceber que o que se ensinava era que, justamente, formação do trabalhador, que é natural não ter voz. Tudo que rege a sua vida, você não pode opinar sobre. Enfim, isso que a poesia do João coloca um pouco. E eu parto daí porque... Nesse sentido, como transformar esse projeto? Não só no sentido da qualidade, da gente ter melhores condições de trabalho, e nesse aspecto, lutar pelas condições de trabalho, melhores condições de trabalho dos trabalhadores, por exemplo, da Unesp ou dos professores da escola. É lutar por uma educação de qualidade. Vocês fazem a universidade funcionar. As trabalhadoras terceirizadas que hoje a gente teve uma paralisação mais total, porque elas também paralisaram, elas são fundamentais, centrais para a universidade funcionar. Cada um de vocês são centrais para a universidade funcionar. E não existe educação de qualidade sem trabalhador com condições dignas de trabalho, né? E assim como o professor. E aí, nesse sentido, na escola, particularmente partindo, como transformar esse projeto? Não só para ter melhor qualidade, mas para ser um projeto mais democrático e tudo mais. Entra daí a questão dos sindicatos, assim. Eu fui candidato da POSP, conselheiro da subsede aqui de Marília esse ano. As eleições foram há um mês e meio atrás. E aí deu para fazer várias experiências, eu só vou tratar de alguma delas aqui. Vou tentar falar mais uns 5 minutos, 6 minutos no máximo, para não abrir muito. A gente vai colocando depois nas falas para continuar o debate, assim, né? Mas só para colocar alguns elementos em relação aos sindicatos daí. O que a gente pode perceber nas eleições da POSP, e que a gente pode